Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero trazer um questionamento se realmente vale a pena ter carro no Brasil. Começando com o preço das autoescolas no Brasil. Se você quiser ter um carro, a primeira coisa que você tem que fazer é ter autorização para dirigir ele. Então, para isso, você precisa entrar numa autoescola e a autoescola no Brasil, infelizmente, é um processo longo e caro. Considerando apenas a categoria B, que é a categoria de carro, custa, em média, né, todo o processo da autoescola aí, entre R$2.000 e R$5.000, né? Todo o processo para você conseguir tirar a carteira com todas as burocracias ali necessárias, a prova teórica, a prova prática, e considerando que você não vai reprovar em nada, né, e de você ter que pagar alguma coisa a mais, o processo é bem caro e tá nessa média aí de preço, então não é uma coisa tão simples assim de você conseguir, né? Algumas autoescolas são mais rápidas, outros mais vagarosas ali, demora 6 meses ou até mais, então varia muito essa questão de tempo e de preço, mas em geral não é um processo simples e baratinho não. E tem também a questão da insegurança. Vivemos num país de terceiro mundo, a gente dá um passo para frente, dois para trás em questão de desenvolvimento. O Brasil tinha um potencial gigantesco para ser um dos melhores países para se viver, mas infelizmente, né, a gente demora aí para crescer pelas questões do governante, da roubalheira de sempre, mas é um país muito inseguro e por causa dessa insegurança é difícil você ter um bem sem proteger ele aí. Então, se você quiser comprar um carro, você vai ter que pagar um seguro, né? Se você comprar um carro bom, né, aí de 100 mil, 200 mil, você vai ter que pagar, e os seguros no Brasil têm um valor bem alto também. Só para você ter uma noção, em média custa cerca de 6,6% do valor do veículo que você pagar ali anualmente em questão de seguro. Então é um valor bem salgadinho. Quanto mais top o carro que você quer comprar, o que você já tenha, mais caro você vai pagar no seguro anualmente. E é um valor ali que não é tão tranquilo de pagar. Se a gente vivesse no país seguro, talvez você poderia comprar o carro e nem pensar em seguro, mas no Brasil a questão da violência é tão grande que quando a gente compra um carro novo, a primeira coisa que já vem na cabeça, seguro, porque a gente já sabe que pode correr o risco de ser assaltado a qualquer momento e você perder 100 mil, 200 mil do carro assim, no estralar de dedos. E em relação a ter o carro também, existe o preço do carro. Talvez você esteja pensando em comprar um carro, e ter carro no Brasil, infelizmente, é uma coisa muito cara. Seja 0 km, você tirando da concessionária, ou um veículo usado. Até os veículos usados sofreram em reajustes com o passar do tempo, e hoje em dia até um Fusquinha que você queira comprar tá com valor muito acima. Antigamente você conseguia comprar carros usados por preços muito baratos, mas hoje em dia, por causa da inflação e também, né, porque os carros 0 km estão muito caros, as pessoas estão indo nos usados, e até o mercado de usados sofreu a inflação e tá com aumentos absurdos. Só para você ter noção em questão de valores, o carro mais barato do Brasil, entre aspas, né, porque não existe nada barato mais no Brasil, é menos caro, mas o carro mais barato, entre aspas, do Brasil em 2024 é o Fiat Mobi. É o carro mais barato que você pode comprar a 0 km, e ele tá por R$ 73.990. Você não ouviu errado. R$ 73.990 num carro simples. Fiat Mobi, se você não conhece, pode pesquisar na internet aí. É um ovo, gente. É um carro pequenininho, não é um sedã, não é um carro gigantesco, espaçoso. Só tem plástico, né? Não tô querendo dizer necessariamente que o carro é ruim, mas vale 73 mil? Não vale, cara. É um carro muito pequenininho, muito simples. E infelizmente isso mostra um pouco o retrato do nosso país e de como tá a inflação, de como tá a crise. A coisa tá muito absurda. E se você tem um sonho de comprar um carro 0 km, o mais barato que você pode comprar é o Mobi, que é um carro pequenininho e que custa R$ 73.990. É muito caro, cara. Tem uma questão também que pouco se fala na mídia em geral, é o lucro exorbitante das montadoras no Brasil. As montadoras de carros, principalmente a Fiat, ama o Brasil. Por quê? As montadoras, elas ganham muito com o brasileiro, porque o brasileiro não sabe comprar carro. Eles colocam valores estratosféricos e o brasileiro continua comprando. Se as pessoas parassem de comprar e começassem a refletir, os carros iam encalhar e eles iam abaixar o preço. Tinha que abaixar o preço, ou abaixa ou não vende. Mas não, eles podem colocar carros populares a 100 mil, a 200 mil, o brasileiro vai lá e compra achando que tá abafando. Só para você ter uma noção do lucro que as montadoras conseguem no Brasil, no mundo, a média de lucro ali de cada lugar, no mundial, a média mundial é de 5%. A média nos Estados Unidos, que é um dos grandes mercados aí em questão de vendas, muitas montadoras querem, né, sonham em vender muito nos Estados Unidos porque é um mercado forte, mas tem 2% só. É 2% da média de lucro. Já no Brasil, é 10%.
5%. É isso mesmo. A média mundial é 5% de lucro. No Brasil é 10%. Ou seja, eles conseguem um lucro muito, muito grande vendendo carros aqui no Brasil, exatamente por essa questão. Você consegue vender carros, por exemplo, no Mobi, que é um carro simples. O custo, efetivamente, de produção ali, de materiais, é bem barato, digamos assim, né? As montadoras conseguem, né, preços baratos e conseguem vender a 73 mil um Mobi, por exemplo. Existem outros carros aí, beirando 100 mil reais, que não custa, não vale a pena pagar tudo isso no carro, mas o brasileiro paga e tá aí, tá na casa dos mais vendidos do Brasil. Então, infelizmente, as montadoras deitam e rolam no Brasil porque o brasileiro compra. Pode colocar o carro, o preço que for, pode colocar um carro popular, entre aspas, né? Hoje em dia um carro popular, entre aspas, está 150 mil, 200 mil reais, isso é um absurdo. Ah, mas existe, claro que a gente não pode comparar, por exemplo, o preço de antigamente da década de 90 até hoje em dia, existe inflação, existe crise, com o tempo as coisas vão aumentando mesmo, tudo bem, mas a questão não é aumentar gradativamente, a questão é aumentar exacerbadamente, entendeu? É um valor estratosférico e mesmo assim o brasileiro continua pagando caro em carro. O brasileiro não sabe comprar carro e é uma questão chata porque quem quer comprar carro tem que se desdobrar e pagar uma fortuna aqui nesse país. Existe também a questão de falta de infraestrutura. Depois que você compra um carro aqui no Brasil, a gente não tem ruas decentes. As ruas são cheias de buracos, seja ruas de bairro, seja avenidas que todo mundo passa, é toda esburacada, não tem sinalização em alguns lugares, com sinal quebrado, com faixa de pedestre que não está pintada direito. Então, infelizmente, né, os impostos não chegam ao destino certo. Os nossos impostos são para chegar na saúde, são para chegar nesses lugares e ser efetivamente uma cidade limpa, uma cidade organizada, mas infelizmente tudo que a gente paga de imposto, inclusive é um dos países, né, nós somos um dos países que mais pagam impostos do mundo e mesmo assim o imposto não chega ao lugar certo porque a infraestrutura é precária. Então você compra um carro, além da questão de insegurança, como eu falei, tem a falta de infraestrutura que tá o país todo quebrado, as ruas cheias de buraco e cheio de problema. Se você comprou um carro também, você precisa de dar manutenção periodicamente, né? E a manutenção aqui é cara. Seja por questão de peças, né? As peças a gente não fica trocando sempre, a não ser por questão estética. Se você quiser, por exemplo, tunar ele. Ah, eu quero comprar um carro e eu não quero deixar ele 100% original. Eu quero mudar esteticamente para deixar o meu gosto. Você vai pagar aí caro por algumas peças. E até se você pesquisar, né, se você pesquisar muito e precisar comprar ali algumas peças, as peças de carros no Brasil também, pela questão da inflação de várias coisas, são muito caros. Só para você ter uma média aí, o preço de uma embreagem, vamos supor que você está usando o seu carro e a embreagem quebra, custa em média R$800. Um amortecedores, deu um problema no seu amortecedor e você tem que trocar, não dá para andar com o carro com amortecedor quebrado, você vai ter que trocar R$2.500. Claro que isso dependendo do modelo, tá, gente? Para-choques, dependendo do modelo, R$4.400. Retrovisor, você tá andando ali tranquilamente, de repente um motociclista chuta o seu retrovisor. Você vai na oficina e você tem que pagar R$2.599 por um retrovisor, porque alguém passou e chutou. Isso acontece regularmente em algumas cidades, tá? Às vezes o motociclista passa ali, eu não tô demonizando motociclistas, falando que todo motociclista faz isso, tá? Nessa questão de vandalismo, claro que tem motociclistas que andam tranquilamente, mas existe aquela parcela safada que passa ali e quebra o retrovisor. A gente vê nos jornais aí direto briga entre motociclistas e pessoas ali com carro, então acontece isso e pode acontecer de você estar dirigindo tranquilamente um dia e você ter que pagar e arcar quase R$3.000 um retrovisor, dependendo do modelo. Existem retrovisores mais chiques, com LED, com isso, que você tem que pagar até mais caro. Então, essa aqui é uma questão no Brasil que a manutenção é muito cara, além do preço médio da gasolina, né? Tem também ali questões da peça, né, que você periodicamente pode trocar, mas não é uma coisa tão regular assim, mas existe coisas que você vai pagar, tem um custo ali que você sempre vai ter que pagar, como por exemplo a gasolina e as lavagens. Por exemplo, lavar rápido, todo final de semana você vai querer deixar o carro limpinho, você não pode deixar o carro imundo, uma hora ou outra você vai ter que lavar, vamos supor de 15 dias, então você vai ter que ir no lavar rápido, pagar ali uma lavagem boa, e principalmente a de sempre, a gasolina. Você não anda sem gasolina, você tem que pagar, e o preço médio da gasolina no Brasil em 2024 custa R$6,7 por litro. Não é um preço barato, infelizmente é um preço bem caro.
Eu lembro que quando eu era pequeno a gasolina estava na faixa dos 3 e poucos, depois foi subindo para 4, para 5 e atualmente está aí na média de 6,7 reais por litro. Então é uma questão bem difícil. Outro fator importante que eu quero citar aqui também em relação a se vale a pena ter carro no Brasil é o fator que o sistema está contra o cidadão. Aqui no Brasil a gente tem que pegar, depois que você compra o carro, você tem que pagar IPVA, DPVAT, licenciamento, é uma burocracia infernal com o Detran que você tem que acertar, todo ano você tem que pagar, e se você não pagar você se lasca. E além de tudo isso, existem multas altas. Eu sei que existem pessoas aí que realmente cometem infrações de trânsito grave, e elas devem ser punidas quanto a isso, tranquilo, mas existe também multas aí altas e de forma a lesar as pessoas ali que estão dirigindo, né? Existe, por exemplo, radares escondidos nas vias. Se você andar muito rápido, aí existe locais estratégicos de pessoas ali, ficam agentes escondidos para caso você passar, ele te gravar. Então é uma sacanagem aqui no Brasil. Você pode estar dirigindo tranquilamente e às vezes você não tá assim a 100 km por hora, 200 km por hora, não. Às vezes uma via ali de 60, você tá a 80 e você toma uma multa, e a multa não é barata. Existe multa aí de 200, 300 reais em infrações simples, até 2.000, 3.000 reais em infrações mais graves. Mas como eu falei, às vezes nem é uma infração tão grave assim, no sentido de trazer perigo para a vida das pessoas. Você tá a 20 km a mais, você toma uma multa já aí de 200, 300 reais, fácil. Assim, você tá dirigindo, a multa chega na sua casa e fala, peraí, como que eu tomei essa multa? Eu não lembro disso. E aí, na verdade, era uma pessoa ali escondida, um agente escondido, que te multou. Às vezes você tava numa via e tinha um pardal escondido ali no meio do mato, com a intenção de te lesar. Então esse país tá cada vez pior. E aqui na minha cidade, por exemplo, tem um radar a cada metro e tá surgindo outros até. Então, a cada metro ali estão colocando um radar para aumentar ainda mais a arrecadação e multar ainda mais as pessoas, não com o intuito de proteger o trânsito, mas sim para arrecadar mais dinheiro do povo. E o último tópico é em relação ao carro em si. Se vale a pena ter carro no Brasil, a questão do carro. O carro é um bem passivo. Para você que não sabe, existe bem ativo e passivo. O bem ativo é um bem material que faz você ganhar dinheiro, como por exemplo uma casa de aluguel, por exemplo. É um patrimônio que você tem e você consegue ganhar dinheiro com as pessoas morando lá e tendo que pagar. E tem o bem passivo, por exemplo, que é o carro, que é um bem que tira dinheiro do seu bolso igual água. É um bem que além de você pagar caro nele, né, um carro, como eu falei, não é uma coisa barata, e você tem que pagar manutenção, peças, licenciamento, DPVAT, essas coisas, então sempre vai requerer dinheiro. Além de ser caro você ter ele, é caro você manter ele. E tem a questão, como eu falei, da depreciação, né? Além de ser um bem passivo, ele deprecia. O que significa isso? Ele vai perdendo valor ao longo do tempo. Segundo a Receita Federal, a taxa de depreciação do carro fica em média 20% do valor total do veículo, tá? Isso é um preço muito grande. Só para você ter noção dessa média aí, isso equivale a 1,67% perdido de dinheiro por mês. Isso parece ser muito pouco assim para algumas pessoas, mas se você colocar na ponta do lápis, é um valor muito grande. E tem a questão do carro 0 km, que muita gente já fala sobre isso, mas talvez você não saiba, né? É que o carro perde muito valor se você quiser comprar um carro 0 km no iCloud. O meu sonho é comprar um carro 0 km na concessionária. Eu já juntei o dinheiro e eu vou lá comprar. Se você não sabe, você perde 10% do preço do automóvel, que é jogado na lixeira só em você sair da concessionária. Só para você ter um exemplo aqui, vamos supor que você quer comprar um Toyota Corolla GLI 2024. Esse GLI é a versão mais básica do Toyota Corolla de 2024. Ele custa, o preço total, R$ 148.990. E você tem esse valor. Vamos supor que você tem esse valor à vista e você quer ir lá comprar. Você coloca lá o dinheiro, passa o Pix e vem com o carro. Você sair do concessionária, vamos supor que, imagina você dentro do carro, saindo ali da concessionária. Neste momento, você acabou de perder 10% do valor desse carro. Considerando esse exemplo aqui do Toyota Corolla, você acabou de perder, ao sair ali, R$ 14.899. Só isso. Você não consegue mais vender o carro por R$ 148.990, porque ele já é considerado um seminovo, não tá mais 0 km. Então você vai ter que perder ali 10%, já perdeu quase 15 mil reais ali, né, arredondando, 15 mil reais nessa brincadeira. Então é uma coisa muito grande, é um valor assim que você perde muito rápido, diferente de outros bens como imóveis e outras coisas, que você ganha muito dinheiro, você pode investir em outras coisas. Carro é uma coisa que geralmente as pessoas compram na emoção e não na razão, porque se você colocar na ponta do lápis, para 90% das pessoas não vale a pena ter carro. E já respondendo a pergunta, vale a pena ter carro no Brasil? Depende.
Se você tem um padrão de vida que consiga arcar com as despesas com segurança, ok, eu tenho um padrão de vida e eu consigo pagar ali mensalmente R$2.000, R$3.000 de gasolina, das burocracias, ok, tenha um carro. Agora, se você é pobre e está pensando em entrar em financiamento, em consórcio, se endividar, colocar corda no pescoço e ainda quer comprar um carro 0 km na concessionária, cai fora disso antes que você se lasque, não vale a pena para você. Se é necessário muito um carro para você, talvez você fala, Cláudio, eu não posso ficar andando de ônibus, eu tenho um dinheirinho ali para um carro, mas realmente, talvez não valha a pena comprar um 0 km, mas compre um usado. A maioria dos brasileiros querem viver um padrão de vida irreal. Às vezes, pessoas querem comprar um carro 0 km, sendo que não podem comprar. A vida não é simplesmente você comprar uma coisa porque você quer, é se você pode. Na pergunta não é eu quero, é eu posso comprar isso, eu tenho um padrão de vida para manter isso, porque comprar a parte mais fácil do carro, digamos assim, é você comprar. A questão é você manter. Existem várias pessoas que vão lá, entram em consórcio, entram em financiamento, ou se não pagam ali o carro ali depois, mas não conseguem manter. Por exemplo, se você às vezes tem um padrão de vida X, você não pode comprar um carro muito caro, um carro de 500 mil, 600 mil, porque ele vai requerer muita gasolina, as peças são muito caras. Então não é questão de você só comprar o carro. Às vezes você pode até comprar o carro no sufoco, mas consegue. Mas a questão é manter a longo prazo. Existem carros, por exemplo, que bebem gasolina de canudinho. Então ali só a questão da gasolina vai ser R$2.000, R$3.000 só com gasolina, tirando as outras coisas. Então tem essa questão, às vezes você precisa de um carro, compre um carro. Se você demora muito para sair, às vezes nem compensa muito ter um carro. Ou se você precisa ter um carro, não precisa necessariamente ser um carro 0 km. Compre um carro usado, pesquisa, existem carros usados aí hoje em dia bom. Até os carros usados hoje em dia estão um pouco caros, mas se você dá uma pesquisadinha boa, você consegue comprar um carro com um preço legal. Beleza? Esse foi aqui um vídeo diferente, né, dos que eu trago para vocês aqui geralmente, mas eu quis trazer essa questão aqui sobre ter carros nesse país difícil. Mas enfim, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nada. Se você pode apoiar, clique no botão de Seja Membro, são apenas R$ 4,99 por mês e fazendo isso você vai me ajudar demais. Se você curte miniaturas, vai lá na Casa 27. A Casa 27 fica na Avenida Hugo Musso, 1333, na Praia da Costa, em Vila Velha, no Espírito Santo. Se você gosta de miniaturas, vai lá, que você ganha 5% de desconto na compra de qualquer miniatura se você falar que veio por aqui. Muito obrigado pelo apoio de vocês de sempre. Deus abençoe grandemente você e sua família. E até a próxima.